Uma alegria nós estarmos aqui nessa noite. Para você que está nos assistindo aí na sua telinha, que o Senhor fale contigo imensamente, amém? Uma alegria nós estarmos aqui. Ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação. Aleluia, amém, queridos? Deus é bom, não é verdade? Deus é muito bom. Fala, Deus é bom. Glória a Deus. Arthur, glória a Deus. Querido, nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Deus já ministrou em nossos corações através do louvor. Deus maravilhoso. E nós temos um tema hoje que é depósitos no reino de Deus. Glória a Deus, amém? Nós vamos estar falando de algo que às vezes precisamos nos despertar para o momento em que nós estamos vivendo. Então, nessa noite, a mensagem tem um tema, um propósito de desafiar você, igreja, a viver esta hora com coragem e ousadia, diante das adversidades que nós estamos enfrentando no dia a dia, nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid, no momento que a mídia cria aí um medo, uma coisa avassaladora nos nossos corações, cria incertezas, e por aí vai o que está acontecendo. Nós temos que nos preocupar? Sim, temos, mas nós temos algo muito eficaz que combate todo esse medo, todo esse desânimo, esse vapor, amém, queridos? Então, a gravidade da hora em que vivemos exige de todos nós esforços, grande concentração, para que nós não desviemos daquilo que Deus planejou para nós. Deus tem tudo planejado para mim e para você, amém? E isso é bíblico. No livro de Jeremias, no capítulo 29, diz assim, olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém, queridos? Nós não temos que ter pânico, mas nós temos que invocar o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Nós vamos estar fazendo um paralelo de algo que todo mundo conhece, um paralelo de algo que você, 99,9% das pessoas tem, é o cartão, conta bancária, cartão de crédito. Todo mundo conhece o que é um cartão de crédito, todo mundo sabe como operar um cartão de crédito. Está aqui o nosso cartão de crédito. O nosso cartão de crédito, esse BMRD, é a logo do nosso banco, Banco Mundial do Reino de Deus. Amém, queridos? Então, nós vamos estar fazendo um paralelo, o Banco Mundial do Reino de Deus, da Igreja Batista Renascer, e a agência Sítio Santa Luzia. Amém? Então, queridos, nós vamos estar falando acerca de algo, de depósito no reino de Deus. Para você abrir uma conta, você vai lá, você escolhe o banco, você escolhe, hoje a tendência é muito cartão de crédito, pergunta que bandeira você quer, Mastercard, Visa Card, mas a nossa bandeira para o povo de Deus é a bandeira da oração, amém? Nós somos um povo lavado e remido pelo Senhor. Então, quando nós fazemos esse paralelo, nós vamos ao banco, nós cadastramos uma senha numérica, mas a nossa senha aqui no BMRD, no Banco Mundial do Reino de Deus, é a senha da oração. Diga comigo, oração. E antes de você abrir uma conta no banco convencional, você analisa o banco, a solidez do banco, o capital que ele trabalha. Todo mundo, normalmente, os mais entendidos de economia, ele olha isso aí, a solidez de um banco. Mas eu quero te falar de algo que, por mais seguro que sejam as instituições bancárias que existem, as convencionais, em algum momento
muitas vezes nós sempre a gente sempre vê que tem um banco que quebra, um banco que falha, um banco que fecha. Mas a boa notícia é que quando você aplica no banco do reino de Deus, quando você investe depósito no banco do reino de Deus, esse é um banco infalível, esse é um banco que não quebra. Quando você coloca os seus depósitos, você tem a certeza que quando você vai sacar, Deus te abençoa. Quando você vai sacar, você tem a certeza absoluta que no Banco Mundial do Reino de Deus, a sua oração que você manda como depósito, ela vem com retorno de saques grandes. Amém, queridos? Mas para isso nós precisamos de cumprir alguns princípios. Nós temos que ter algumas atitudes. E uma delas, um dos princípios que eu quero falar para você fazer depósito no Banco Mundial do Reino de Deus, é através da obediência e submissão a Deus. Repete comigo: obediência e submissão a Deus. No banco convencional, para você poupar, você precisa de quê? Ir lá e fazer depósito em cash, não é? Depósito em dinheiro. Mas no nosso banco, você faz depósito com oração, com obediência, submissão a Deus, jejum e oração. Abrem suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 4, no verso 4, nós vamos aprender com Esther como que isso aconteceu. Esther capítulo 4, versículo 14 diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Veja bem, essa questão da submissão, do jejum, da oração, é claramente evidenciada no livro de Esther. A história da rainha Esther contém 5 personagens que se destacou no livro. Primeiro, o rei Assuero. Segundo, a rainha Vasti. Terceiro, Amã, que ele foi consagrado primeiro-ministro, elevado a primeiro-ministro. A rainha Esther e Mordecai, que foi o primo de Esther. Então, quando você lê o contexto desse livro, você vai observar esses 5 personagens. Mordecai, ele é o protagonista da história, ou seja, ele é o bom moço. Amã, o vilão, e Esther, a heroína do povo dos judeus. Naquela época, naquele momento, os monarcas persas insistiam em receber deferência. Nem mesmo a rainha era permitido entrar na sala do trono, a menos que fosse convocado. Pensa, o rei tinha sua rainha, mas a rainha naquela época só entrava na sala do trono se ela fosse convocada. Então, naquela época, ser chamado pelo rei era uma ordem rígida e não um convite. E no último dia, ele estava dando um banquete, e essa convocação foi enviada a Vasti. Então, naquele momento, ela foi convocada a entrar na presença do rei. Mas Vasti não foi. Ela simplesmente achou que poderia desobedecer ao rei, a convocação do rei. E a decisão de Vasti de desobedecer à ordem do rei, provavelmente supondo que depois ele perdoaria, foi um grave erro e lhe custou a sua coroa. Custou. Ela perdeu porque ela desobedeceu ao rei. Então custou o trono dela. E em consequência disso, que ela perdeu o trono, é porque, às vezes, fazendo um paralelo aqui, trazendo essa realidade para nós ficamos preocupados quando nós
perdemos alguma coisa, nós ficamos preocupados com a situação, é porque nós não sabemos como que a nossa história termina, mas Deus é que escreve a sua história, amém? Deus é que escreve a sua história, Ele é que sabe como a sua história termina. E o livro de Esther é interessante, quando você pega lá os capítulos, é um livro muito pequeno, gostoso, maravilhoso de ler, você vai ver que ele não contém o nome de Deus, mas por outro lado, quando você começa a ler a história, você vai ver que há uma grande manifestação do poder de Deus no livro de Esther. Deus está providenciando a vitória nos acontecimentos daquela cidade. Deus está providenciando a história no acontecimento da vida de Esther. Todos os dias, Deus também está presente na nossa vida, amém, queridos? Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele está presente nas tribulações, assim como diz no Salmo 46, a partir do verso 1, o homem não está sozinho. Diga igreja, eu não estou sozinho, eu tenho o Espírito Santo comigo. Você não está só, amém? Por trás dos acontecimentos na história da humanidade, na minha vida, na sua vida, Deus está trabalhando ao seu favor. Isso é bíblico. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu quero te convidar a você entender que você não está só e que você tem um Deus que trabalha ao seu favor. Esther, ela foi escolhida exclusivamente por sua beleza e pela atração que exerceu sobre o rei. Ela não era uma princesa com grande influência como foi o seu pai. Ela não era, mas ela era uma princesa que ela foi escolhida. Em tese a gente acha que foi por causa da beleza, a gente acha porque o rei se encantou, mas nada disso. Esther foi escolhida porque Deus tinha um propósito na vida dela e na nação dela. E Deus tem um propósito na sua vida e na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Deus tem um propósito e esse vírus não vai te tirar do eixo. Esse vírus não vai fazer com que você fique com medo. Ele não vai abalar as suas emoções, porque Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Esther, ela era uma judia órfã e sem lar, e ela foi criada por Mordecai, o seu primo. Os pais dela haviam falecido. Então, quer tinha sido a pedido dele, quer forçada por oficiais perversos, quer por sua própria escolha, Esther, ela entrou para o concurso de beleza. E não somente isso, além dela ter entrado, ela venceu, porque por detrás da ação de Esther, as mãos de Deus estavam sobre ela. Então, as fontes de Mordecai informaram a Esther que o povo judeu tinha uma data marcada para ser extinta. Ou seja, havia um complô de Amã, e ele queria, então, acabar com a nação, com o povo judeu. E as fontes do Mordecai, que vivia no palácio também, avisou a Mordecai. E o que aconteceu? Mordecai então avisou Esther, que foi para isso que ela foi escolhida. Deparando-se com o desafio desesperador para sobreviver, Esther refletiu sobre a pergunta de Mordecai. A pergunta foi justamente aquilo que nós lemos: quem sabe se para a conjuntura como essa que fostes elevada, rainha? Então, queridos, veja só, um momento difícil que Esther estava passando. Havia um complô para acabar com o povo judeu. E ela então foi meditar. Olha, quem sabe, foi para isso que eu fui escolhida. E aí ela pensou no conselho de Mordecai. E dentro desse conselho, há 3 princípios importantíssimos. Primeira, nenhuma posição privilegiada jamais pode isentar uma pessoa da responsabilidade de responder ao chamado de Deus.
Seja qual é a sua responsabilidade, seja qual for o cargo que você tem, seja qual for a sua posição social que você tem, você não pode se isentar do chamado de Deus. Não pode. Segundo princípio, apesar da situação parecer perdida, Deus nunca se encontra de mãos atadas. Eu achei tremendo esse princípio quando eu estava estudando o livro de Esther, que eu devo ter lido ele para poder estar ministrando essa mensagem esse final de semana umas 8 ou 10 vezes. Então, eu quero te dizer que mesmo diante dessa situação que você está vivenciando, ei, igreja, atenha, Deus está com as mãos estendidas. Deus está sobre você. Você não está só. Terceiro, sobre o princípio do conselho de Mordecai, uma oportunidade dada por Deus é um privilégio concedido a um indivíduo. Amém, queridos? Esther tinha uma oportunidade de dizer: não, peraí, o meu povo, foi para isso que eu sou rainha, foi para isso que eu estou aqui, eu vou cuidar do meu povo. E nesta noite, quem sabe é por isso que você está aqui, ouvindo da palavra de Deus, para quando um colega seu, para quando um amigo seu, lá do seu bairro, lá da sua empresa, dizer: olha, eu estou com medo, olha, meu trabalho está difícil, você vai falar: ei, espera aí, Deus não está com as mãos encolhidas, o Senhor vai te abençoar, Deus está sobre você, há uma nuvem de glória que te acompanha. Eu ouvi isso, e não somente ouvi, eu sei aonde está escrito, lá no livro de Êxodo, capítulo 13, e diz que tem uma nuvem de glória te colocando, te cobrindo. Então toma posse disso, amém? Você tem que entender que você foi chamado para isso. E corajosamente, Esther formulou seu plano, mesmo que significasse morrer tentando. Ela não temeu, porque na corte ela havia sido ensinada a preparar-se fisicamente, mas também havia aprendido a se preparar espiritualmente. Como fez para fazer isso? Ela convocou, ela deu um intimato. Ela chamou o povo a fazer um grande jejum. Diz a palavra de Deus em Esther: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias. Quantos dias? O que ela fez? Jejum e oração. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ei, fazendo um paralelo, Esther estava fazendo o quê? Depósitos aonde? No banco de Deus. Como? Através de oração e através de jejum. Ela precisava de algo que ela sabia que se ela entrasse na sala do trono do rei sem ser chamada, poderia o rei liberar, achar graça, achar favor e conceder a ela a petição. Mas por outro lado, poderia o rei simplesmente mandar matar. Esther sabia da gravidade que o povo estava passando. Qual é a gravidade que você está passando hoje? Qual é o seu momento que você está vivenciando hoje? Queridos, se atenha aos depósitos, se atenha aos momentos que você tem que ter de íntima comunhão com Deus, de íntima oração. Não importa se é 5 minutos, se é 10 minutos, mas você tem que orar, porque a sua oração é a senha que acessa as bênçãos de Deus. É através da sua oração. Pastor, você está sendo repetitiva. Estou mesmo, sabe por quê? O diabo, ele é repetitivo e Deus é criativo. E nesta noite você vai sair daqui com esse princípio da oração na sua alma, entendendo que se você quer mais bênção, você tem que orar. Esther fez isso. Vamos aprender com quem fez e deu certo.
ela convocou o povo e o povo foi para a oração. E aí diz a Bíblia, lá no Esther 5:1, diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior. Ela foi corajosa, no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real fronteiro, à porta da residência. Imagina, né? Não dá para a gente poder imaginar lá a casa do rei, mas conhecemos aqui a Casa Branca, né, do governador. Coisa mais linda, uma mansão linda, maravilhosa. Então ele estava lá no pátio, porque ele era o rei. E Esther, ela foi, não na sua força. Ela sabia que da força dela ela não podia, mas ela foi na força de um Deus todo-poderoso, de um Deus que sabe, de um Deus que te atende, de um Deus poderoso, de um Deus que é só você clamar e Ele faz. Amém? E ela foi. E a Bíblia diz o seguinte, no 5:2: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, eu penso, conjecturando, o coração dele deve ter disparado, né? Alcançou ela favor perante ele. O que Esther alcançou perante ele? Favor. O que você vai alcançar quando você orar de Deus? Favor de Deus. Sabe por que você vai alcançar favor de Deus? Porque você é filho e filho é favorecido. Amém, queridos? Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Verso 3: então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino te darei. Glória a Deus. Queridos, o princípio da submissão, o princípio do jejum, o princípio da oração, você toca o coração de Deus. Amém? O rei, por mais duro, por mais soberano que ele era naquele momento, Deus fez um milagre na vida de Esther. O retorno do saque. Porque então o que aconteceu? Aqui nós estávamos falando da primeira parte dos depósitos que ela fez. Como que ela criou a estratégia para fazer depósito no banco do reino de Deus. Como que ela fez? Ela jejuou. Ela chamou o povo à oração. O retorno, quando ela precisou de sacar, o que foi? Deus permitiu a destruição da rainha Vasti e depois faz com que Esther se torne rainha. Deus permite Amã ser levantado como primeiro-ministro. Deus faz com que Mordecai saiba do complô para matar o rei Assuero. Isso ele conta ao rei por meio de Esther e o livro da morte. E tudo isso está escrito no livro das crônicas do rei. Quarto lugar, Deus faz o rei perder o sono. É só Deus, queridos. E naquela noite, ele chama um escrivão para ler as crônicas do seu reino e descobre que Mordecai lhe havia feito o bem e livrado ele da morte. Queridos, Amã foi tão ruim, Amã foi tão vilão, que quando ele tramou matar todo o povo, ele também tramou matar Mordecai pendurado numa forca. E aí, pelo clamor de Esther, pelo clamor, pelo jejum de Esther, Deus fez com que o rei perdesse o sono e fosse lá para a biblioteca dele e chamou o bibliotecário dele, falou: vem cá, traz as crônicas. Ei, o que é que foi feito para esse camarada aqui que me livrou da morte? Nada. Aí vinha Amã lá, Amã estava todo preparado, que ele tinha mandado fazer toda uma festa, porque ele era o segundo da pessoa do rei. E aí sabe o que aconteceu? O rei pega e chama: Amã, vem cá. O que se faz com uma pessoa que o rei quer lhe agradar? Na cabeça de Amã falou: opa, eu, rei, prepara o cavalo do Senhor, prepara as vestes reais. E aí o que aconteceu? O rei falou: então faça tudo isso, não tire nada, do jeitinho que você está falando aqui, faça isso. Mas não sabendo ele
que Esther tinha o favor de Deus sobre a vida dele. Que Esther foi agraciada com a bênção de Deus, porque Esther fez depósito no reino de Deus, porque Esther orou, porque Esther foi submissa, porque Esther ouviu o conselho do seu primo Mordecai. E sabe o que aconteceu? Deus mandou enforcar, o rei mandou enforcar Amã, e Deus exaltou Mordecai. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai exaltar você. Deus vai te abençoar. Deus vai condecorar você. Deus vai guardar você. Não porque nós merecemos, mas porque a mão onipotente de Deus está sobre você. Aleluia, aleluia. Sabe o que acontece lá em Provérbios? No capítulo 21 diz assim, olha, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém? A sua vitória vem das mãos do Senhor. Você tem só que se preparar. Você tem só que atentar ao princípio da busca de Deus. Glória a Deus, amém? Segundo princípio, confissão da palavra, meditação da palavra. Ou seja, nessa confissão da palavra, nessa meditação da palavra, você precisa de ter um vínculo e um relacionamento com a palavra de Deus. Esse é um depósito que você faz no reino, quando você tem vínculo com a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5, verso 1, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1 de Josué, verso 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Queridos, veja que a fórmula de conseguirmos as nossas bênçãos está na Bíblia. Não tem nada escondido. Às vezes nós não a sabemos e não nos deliciamos com as coisas que Deus tem preparado, porque nós não lemos a palavra, porque nós não oramos a palavra, porque nós não estudamos a palavra. E aqui nesse texto que acabamos de ler, há uma promessa extraordinária da parte de Deus a Josué. Esse homem, ele está diante de um grande desafio, não apenas de conduzir a nação para possuir a terra prometida e esperada desde a geração dos patriarcas, mas ele tem a responsabilidade de substituir o grande líder Moisés. Moisés, homem de Deus, a quem Deus disse que falava cara a cara. Como você fala com um amigo, você pega um amigo, senta aqui e olha, você bate o tete a tete com ele. Era isso que Moisés fazia com Deus, falava com Deus face a face. Um homem que, ao anunciar a vinda futura do Messias, chegou ao ponto de declarar que Deus há de enviar varões, irmãos, profetas, semelhante a mim. Quando você olha o lugar que Moisés ocupa, não apenas as suas realizações, o nível de liderança, mas o calibre do homem de Deus que ele foi, pensar em substituir esse homem deveria ser algo assustador. Ei, eu substituir Moisés? Ai, mas não era somente isso.
Era assustador mesmo, não deveria, era assustador, porque o próprio fato de Deus falar para Josué: ei Josué, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, significa que o próprio Josué estava amedrontado. Ele tinha uma missão: eu substituir você. E agora Deus estava trazendo palavras que tanto conforta o coração de Josué, que o encoraja a prosseguir na sua missão, como também está orientando a Josué, seu servo, a responsabilidade daquilo dele fazer. Deus fala daquilo que ele faria, mas também fala daquilo que Josué deveria fazer. Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele tem a contrapartida que você, igreja do Senhor, precisa fazer. Falando do que Ele mesmo faria, Deus sustenta que daria terra que Ele havia prometido aos seus pais e às gerações anteriores. O Senhor também diz lá no verso 5, olha só: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Fala comigo: ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida. Ninguém poderá te resistir. Queridos, é uma promessa do Senhor, mas para que você receba essa promessa, você precisa também de fazer depósitos. Fala: eu tenho que fazer depósitos. Amém? O que você vai descobrir com a leitura do livro de Josué é que ele é um livro de conquistas. Irmãos, esse livro é tremendo, é maravilhoso. Olha só: 31 reis são vencidos, abatidos de forma sobrenatural. E de fato, exatamente da forma como Deus falou: ei Josué, ninguém pode te resistir. A promessa de Deus para Josué, que estava substituindo, que estava ficando no lugar de um homem que falava face a face com Deus. E aí ele entra e ele fala: não se preocupa não, não se amedronta não, não se espante não, eu sou contigo. E nessa noite Deus está falando: eu sou contigo. Deus é contigo. Não tenha medos, não tenha medo dessa pandemia, não tenha medo desse caos. Você tem que se preservar, você tem que tomar cuidado, mas Deus está falando: eu sou contigo, eu estou contigo, eu te vejo, eu cuido de você, eu sou seu Deus. Aleluia. Deus faz uma declaração, uma segunda promessa, ainda no verso 5. Ele faz assim: olha, como fui com Moisés, assim serei contigo. Nesse verso há duas declarações, há duas promessas, há dois enfoques, há duas determinações. Deus é contigo, amém? Assim como Ele foi com Moisés, Ele vai ser contigo. Deus é com você, não te espantes. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar, Deus vai te surpreender. O que Deus tem preparado para vocês, o Senhor tem visto o clamor que vocês têm feito, o Senhor tem visto a oração, o depósito que Deus tem feito. Deus fala para vocês nesta noite: Deus vai te surpreender. O Senhor também diz no verso 5: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. O que você vai descobrir com a leitura desse livro é você saber que você pode em Deus. Amém, queridos? Você pode. Deus está dizendo: conte com todo o respaldo sobrenatural. Olha o que Deus está falando para você. Olha o rema desta mensagem. Deus está falando: ei, conte com todo o respaldo do sobrenatural. Conte com a mesma direção divina. Conte com as mesmas provisões e intervenções do céu, porque eu sou o Deus que cuido de você. E aí Deus fala assim: olha, Ele garante, Ele está falando: conte com todo o respaldo do sobrenatural, conte com todas as provisões do sobrenatural. E Ele garante no verso, porque Ele fala assim: não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia, aleluia.
Aleluia! Deus está dizendo: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, por mais difícil que esteja a sua jornada. Ei, eu vou mandar maná do céu, eu vou derramar sobre você sobrenatural, bênçãos extraordinárias. Esse é o Deus que você serve, é o Deus da promessa, mas existe uma contrapartida. Deus requer algumas coisas de Josué, da mesma forma que Deus requer de mim e de você. E aí eu trago para o paralelo do depósito no reino de Deus, você fazer algo que Deus requer. Ele exigia de Josué algo, princípios. Olha só o que ele fala: seja forte e corajoso, porque você tem a responsabilidade de fazer esse povo herdar a terra que sob juramento eu dei aos seus pais. Depois ele continua, depois de encorajá-los a ser forte e corajoso, o que Deus vai fazer logo de novo no versículo 7, não somente ser forte e corajoso, ele vai usar essa expressão que ele não deve ter medo. Você não deve ter medo. Fala: eu não posso ter medo. E nesse momento, nos versos 7 e 8, quem está com a Bíblia aí pode ir acompanhando, que Deus começa a falar da importância de diga comigo, relacionamento, de um vínculo profundo com a sua palavra. Repete de novo, que eu não senti fé da igreja não. Eu tenho que ter relacionamento, vínculo profundo com a palavra de Deus. No verso 7, o Senhor diz assim: ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Então Deus diz a Josué: dela não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Queridos, esse princípio de relacionamento, de vínculo com a palavra, sabe o que acontece? Que quando você lê a palavra, você tem direção e revelação do Espírito Santo de Deus. Quando você lê a palavra, você aprende que existe uma promessa para você. Você entende que você não está sozinho. Por mais que você possa estar na sua casa, por mais que você teoricamente está somente você lá, mas tem um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito que está junto com você. Você não está só, Deus não te abandonou. Tem alguém que está orando por você, tem alguém que está intercedendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por você ao Pai. Amém, queridos? Você não está só. Resumindo, Deus está dizendo: eu quero fazer você prosperar. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Ninguém vai te resistir. Amém, queridos? Ninguém vai te resistir. Fala: ninguém vai me resistir. Deus está dizendo: conte com tudo da minha parte para operar em seu favor. É isso que Deus está falando através, quando você pega essa palavra. Mas para que aquilo que Deus quer fazer com você, através de você, e aconteça, você tem que ter a responsabilidade, Josué. Então, para que isso aconteça, você também tem que fazer depósito. E Josué, ele aprendeu isso. E Josué teve que fazer depósito. Você precisa de vínculo e compromisso com a minha palavra. Deus falou isso. E Deus está falando isso para você. Faça depósito no reino de Deus, tendo vínculo, tendo compromisso, não se apartando da sua boca a palavra de Deus. Queridos, a palavra, ela tem o poder de morte. Está lá em Provérbios. Como, pastora? Você, queridos, é árvore frutífera. A sua palavra há poder. Então, se nesta noite você tem o costume de falar coisas negativas, eu quero te falar: para. Se você é uma mulher iracunda, resmungona, para. Se o seu marido é negativo, anda no positivo, muda de atitude, comece a declarar, comece a viver a palavra, comece a falar da palavra, comece a orar
a palavra. Começa a falar assim: olha, Deus, está escrito na tua palavra, lá no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você ora a palavra: então não vai me faltar ousadia, então não vai me faltar determinação, então não vai me faltar o teu maná, porque está escrito. Ore a palavra, fale da palavra, confesse a palavra, declare a palavra. Quando chegar o irmãozinho que for reclamar da situação, fala da palavra de Deus. Amém? Você não vai maltratar o irmão e ainda vai ser bênção na vida do irmão. Amém, queridos? Fale a palavra, conheça a palavra, estude a palavra, viva a palavra, ore a palavra. E aí você vai ter tudo aquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. Amém, queridos? No entanto, se você desenvolver um vínculo profundo com a minha palavra, no verso 8, Deus amplia o que é esse vínculo. Não era a mera e simplesmente obediência. O Senhor diz: não cesse de falar desse livro da lei, não se aparte da sua boca. Trabalhando a ideia aqui de não cessar de falar ou separar da sua boca, não é simplesmente pregar ou ensinar. Isso vai além, isso envolve um princípio de declarar a verdade de Deus. Amém? Você precisa de declarar. Depois de declarar isso, o Senhor diz: depois medite nele dia e noite. Pastor abriu o culto aqui dizendo que tem um amigo que ouve a palavra dele, a oração, e faz mensagem. Mas eu também sou dessa turma aí, viu, pastor? Eu também sou dessa turma. Sabe por quê, queridos? Quando nós pegamos a palavra, é tão gostoso você meditar na palavra. Se você ainda não tem esse costume, eu quero desafiar você a fazer esse depósito no Banco Mundial do Reino de Deus, lendo a palavra todos os dias. Amém? Por fim ele fala, e o Senhor diz: para que então, com a palavra na sua boca, na sua mente, no seu coração, você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Ou seja, Deus está dizendo: se você garantir que a palavra esteja na sua boca, se você garantir que a palavra esteja no seu coração, então pode esperar, pode ter certeza, porque irá se manifestar a minha bênção sobre você. Amém, queridos? A bênção de Deus está sobre você. Ou seja, você precisa de ter vínculo, você precisa de ter relacionamento com a palavra de Deus. É o segundo princípio para que você possa fazer os seus depósitos no reino de Deus. E sabe o que aconteceu? Josué teve isso, Josué entendeu. Por isso, o livro de Josué diz que teve 31 reis abatidos. Porque quando Josué entendeu, ele ter vínculo com a palavra, relacionamento com a palavra, sabe o que aconteceu? Ele cumpriu com aquilo que Deus queria, e aí ninguém pôde resistir Josué. E assim vai ser na sua vida. Tenha oração em dias, tenha meditação na palavra, leia a palavra de dia, leia a palavra à noite, faça isso um ato de vida. E sabe o que vai acontecer? Ninguém vai poder te resistir. Ninguém, nada vai poder te resistir. Aleluia! Meditar na palavra de Deus é diferente de ler, de estudar e de conhecer. Meditar na palavra de Deus é ler e refletir sobre ela, deixando o Espírito Santo trazer revelação do que Deus quer dizer através do texto. Amém? A promessa de Deus é aquela que você precisa de meditar e colocar em prática, e a prosperidade virá sobre você. E quando a gente fala de prosperidade, e exatamente que eu estou falando de cartão, de conta bancária, talvez você esteja pensando que está vinculado somente a dinheiro. Queridos, não é só dinheiro. Prosperidade no nosso meio vai além do dinheiro. Prosperidade, ela tem um amplo sentido na nossa vida. É prosperidade de paz, é prosperidade de alegria, é prosperidade de saúde, é prosperidade na família, é prosperidade no âmbito do que você vive.
venha prosperidade financeira, mas isso é consequência de um relacionamento, de uma busca com Deus, de uma vida determinada, de uma vida de fidelidade, de uma vida voltada para os desígnios que o Senhor quer que você faça nesta noite. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, e Deus vai derramar sobre você algo sobrenatural dele. É promessa de Deus. Amém? Caminhando para o terceiro e último princípio dos depósitos no reino de Deus: orar sem cessar. Fala comigo, orar sem cessar. Mateus 7, inclusive é o tema do nosso banco, né? Está aqui, ó. Peça e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém, queridos? Amém, queridos? Queridos, a oração constante é o segredo para a resposta. Ou seja, se você ora constantemente, é o segredo da resposta de pedir, buscar e bater. É a oração. O alvo não é ter um período fixo de oração, mas o alvo é você ter um estilo de vida no qual a oração se torna como o ar que você respira. Amém? A promessa ela é garantida, mesmo que as instruções dadas pareçam impossíveis de ser cumpridas. Deus dará aos seus filhos a capacidade de segui-las quando permanecerem nele. João 15 diz assim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A oração é a chave que abre os tesouros do céu. Através da oração nós conseguimos andar nos terrenos inacessíveis. A oração é a oportunidade dada por Deus aos seus filhos de familiarizar intimamente com Ele. Cada vez que você ora, você tem uma intimidade com Deus. Orar, queridos, é você conversar com Deus. Uma amizade, ela solidifica, ela fica forte quando você começa a conversar, quando você começa a ter momentos com seu amigo. Você só vai entender o que Deus tem preparado para você quando você ter momentos de oração com Deus. Orar é a prática contínua de você falar com Deus. Queridos, e quando você observar, você está orando 2, 3 horas. Pastor, eu não dou conta. Começa. O importante é você começar a orar. Se você fizer isso, Deus vai abrir as portas dos céus. Amém? Deus vai abrir a porta dos céus. A oração é uma conversa com Deus, onde a oração habilita o cristão a construir um relacionamento pessoal com o Senhor. Através da oração você alcança favor e misericórdia. Amém? Fala, através da oração eu alcanço favor e misericórdia de Deus. Orar não significa que você não terá problemas, mas significa que os problemas não vão derrotar você. Os problemas não irão te vencer. Você não é definido pelos problemas que está enfrentando hoje. Você será definido pelas vitórias que você vai alcançar, porque Deus não vai te desamparar. Amém, queridos? Você não será lembrado pela luta que passou, será lembrado pela vitória que você alcançou em Deus. Queridos, se você não chegou no dia da sua vitória, então a sua história ainda não terminou. Se você não conseguiu, creia, Deus está escrevendo a sua nova história. Deus vai mudar a sua nova história com a sua atitude. Deus vai fazer uma nova história na sua vida. Amém? Olha, a Bíblia diz que Daniel era um homem favorecido, mas Daniel ele enfrentou muitos problemas. E a palavra do Senhor diz lá no capítulo 6 de Daniel, que Daniel ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E ele era um dos príncipes, um dos governadores da Pérsia. Sabe o que aconteceu? Tinha um grupo que queria derrubar Daniel.
Mas Daniel, ele fazia depósitos de oração, e ele não estava nem aí com o que o povo estava falando. Ele não estava nem aí se o rei decretou um edito real para poder falar para ele que quem pegasse orando, ele ia ser jogado na cova dos leões. Daniel não se importou com essa situação, mas ele fazia depósitos de oração 3 vezes ao dia. Sabe o que aconteceu, queridos? O rei ficou sabendo que Daniel desafiou ele, e aquilo foi uma afronta para o rei. Mas sabe o que é? Daniel tinha certeza que ele estava intimamente ligado a Deus. Ele tinha um compromisso não com o homem, ele tinha um compromisso com Deus. Ele era filho de Deus Altíssimo. Assim como você também não tem que se importar com essa situação, não tem que importar com esse momento. Você tem que entender que você é filho de Deus e Deus tem algo maravilhoso para você. Daniel fazia os seus depósitos 3 vezes ao dia, e o motivo da oração de Daniel era a certeza que Deus era com ele. Quer que aconteça qualquer coisa, Deus era com ele. Então ele persistia nos depósitos dele. E aí o rei se enfureceu, e sabe o que aconteceu? Mandou jogar Daniel na cova. Queridos, Daniel foi tranquilo. Daniel não teve medo, porque Daniel fazia depósitos de oração 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que, eu não vou ler aqui, mas a Bíblia diz que a fogueira, o local, a cova, estava com a fogueira tão quente, mas tão quente, que quando foi os homens que jogaram Daniel dentro daquela fogueira, sabe o que aconteceu? Eles sapecaram, eles queimaram. Mas lá dentro da fogueira, como Daniel fazia depósito, tinha o próprio Deus lá amarrando a boca dos leões. Ei, sabe o que vai acontecer com você? A oração te impede dos leões te morderem. A oração te impede de você ser atacado. Não significa que você não vai ter problemas. Não significa que Daniel não teve problemas. Daniel teve problemas. Mas o que foi mais importante é que Daniel não foi lembrado pelos problemas que ele teve. Daniel foi lembrado e é contado e é celebrado pela vitória que ele alcançou em Deus. Assim vai ser você, assim vai ser sua história. É você orando, é você fazendo depósito para que você pode sacar no banco, para que você possa pedir com Deus. Nada vai te impedir, nada vai te deter. Sabe por quê? Porque a mão onipotente do Senhor está sobre você, assim como estava sobre Daniel, assim como estava sobre Isaac, assim como estava sobre Josué. Faça depósitos no reino de Deus, e sabe o que acontece? A bênção do Senhor vem sobre você. Aleluia, glória a Deus. O fim da história não é a cova dos leões. O fim da história é Daniel sendo honrado, e o fim da sua história é você sendo honrado. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nesta noite eu quero falar para você que há esperança para você. Amém? Quero convidar você, igreja, a se colocar de pé. Por mais grande adversidade que você esteja vivendo, há esperança para você. Fala comigo, há esperança para mim. Jó vivia em um momento terrível. Jó vivia num momento desesperador e crítico. Lá no livro de Jó, no capítulo 14, no verso 7 em diante, fala da esperança em um momento de grande adversidade que Jó estava passando. Eu não sei qual é o tipo da adversidade que você está passando nessa noite. Lá ele fala assim, olha, porque há esperança para a árvore, porque mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramo como a planta nova. Esse versículo, ele tem uma forma poética, uma coisa linda, maravilhosa, quando a gente começa a olhar por este lado. Mas o panorâmica da vida de Jó naquele momento, estava vivenciando, era terrível.
Eu não sei qual é o panorâmico da sua vida. Talvez você que está me assistindo está com um problema na sua família. Talvez você que está me assistindo está dizendo: não tem jeito, eu quero contradizer você com a palavra de Deus. A Bíblia diz que há esperança para você. Há esperança para você, igreja que está aqui me ouvindo. Jó afirmou isso. Sabe o que estava acontecendo? Jó estava passando o que poucas pessoas, ou praticamente ninguém, já passou. De tamanha era as adversidades, semelhante ao texto de Lamentações 3. Jó, ele traz à sua memória o que poderia dar a esperança. Igreja, eu quero convidar você a trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Jesus, aquilo que pode te dar esperança, o Espírito Santo de Deus, aquilo que pode te dar esperança, a sua fé, aquilo que pode te dar esperança, a certeza que ninguém vai te resistir. Olhe para a situação e que há esperança, por mais grande que seja, há esperança para você. Jó, ele usa aqui a figura de uma árvore, que tudo que alguém olhasse nessa árvore só veria morte, circunstâncias e adversidades, incertezas. Que uma árvore que não tem mais copas, suas folhas, caule, não tem nem tronco, só as raízes mortas. É uma árvore que na nossa visão não existe mais, não existe nenhuma possibilidade. Mas eu quero te dizer, talvez você esteja se sentindo assim, sem força, sem vigor, sem ânimo, desanimado, desmotivado, triste, chateado. Eu quero te dizer, há esperança para você, há esperança para você, há esperança para você. Jó traz a possibilidade com um olhar de esperança, quando usa a figura aqui de morte. Ele diz: se houver uma chuva, ao cheiro das águas voltará a ter vida, vai ser restaurado do mais profundo interior. Glória a Deus. Olha o que Jó está dizendo, há esperança. E nesta noite, a grande esperança nossa é o Espírito Santo que está nos conduzindo, é o Espírito Santo que está na sua vida, é o Espírito Santo que está na igreja. Faça isso, queridos. Tenha certeza que o Espírito Santo está aqui e Ele está dizendo para você: há esperança, há esperança. A esperança está em você depender do Espírito Santo. Sozinho você não dá conta, mas com o Espírito Santo você dá conta. Sozinho você não é ninguém, mas com o Espírito Santo você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Há esperança para você, e é viva, é eficaz. O Espírito é vivo, Ele está aqui nesta noite. Chame por Ele, clame por Ele, busque por Ele e diga a Ele: Espírito Santo, eu dependo de você. Há esperança no Senhor. Me ajuda, me conforta, me sonda. É o Senhor, interceda por mim. Eu preciso do Senhor. Espírito de Deus, vem sobre a minha vida nesta noite. Chame por Ele. Ore, igreja, ore agora. Há esperança para você. Ah, queridos, há esperança. Vamos firmar a nossa fé em Deus. Vamos firmar a nossa fé em Deus. Ore sem cessar, porque o Deus soberano, Ele está aqui nesta noite. Derabasuribicova, xiribicova, labasuribicova, lamanás. Ore ao Senhor agora, ore ao Senhor. Se você ainda não está com o hábito de fazer depósitos no Senhor, faça depósitos, use esses princípios, aprenda metaforicamente com o que nós trouxemos com o Banco Mundial do Reino de Deus. Sua vida vai ser transformada, sua vida vai ser restaurada, o seu lar vai ser restaurado, seu casamento vai ser restaurado. Há esperança para o seu casamento, há esperança para o seu filho. Ore ao Senhor agora, igreja. Ore ao Senhor enquanto há o louvor ministrando no seu coração.